Paz do Senhor Jesus para os meus queridos irmãos. Quero fazer aqui um vídeo sobre o Salmo 1, né? E quero falar de um ponto de vista bem diferente, né, do normal que a gente ouve falar por aí. E quero fazer algumas comparações, né? Uma comparação bem assim apropriada seria em relação ao primeiro versículo do Salmo 91, né? E que Deus possa ministrar, né, ao coração de cada um dos irmãos e que realmente os irmãos possam cumprir a 100%, né, aquilo que está escrito aqui nesse salmo. Então vamos começar lendo. Nós temos aqui várias palavras, né, e que ela já salta logo aos nossos olhos. Então começa a dizer assim, ó, bem-aventurado, né, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios, né, ou daqueles que praticam a maldade, né, perecerá. Então, os irmãos, vejam, em primeiro lugar, quero aqui chamar a atenção para os irmãos aqui para uma coisa muito importante, que muitas vezes ele acaba fugindo, né, ao leitor comum, né. Os irmãos vejam que, de um modo geral falando, a palavra de Deus ela é composta por leis e mandamentos, né, e obrigações nossas, né, deveres nossos, mas também é composta por promessas de Deus. E uma prática muito comum nos dias de hoje, os irmãos sabem que nós estamos vivendo na era da imagem e da informação. E o que acontece? É muito normal as pessoas, né, os obreiros, os pastores, ou até mesmo o cidadão comum, né, que não tem um cargo ministerial, usarem textos da palavra de Deus e postarem esses textos, né, no WhatsApp, postarem esses textos no Facebook, no Instagram e assim por diante. E só que o problema é que muitas vezes as pessoas, né, de um modo geral, eles pegam os textos, isolam esse texto do seu contexto e isso acaba passando uma falsa imagem para aquela pessoa que vai ler. Eu vou explicar de que forma que isso acontece. Por exemplo, se eu pegar, irmãos, por exemplo, o versículo 3 e isolar do seu contexto, né, e ler e colocar esse versículo aqui no Facebook, ou no YouTube, né, ou no WhatsApp, veja só, está escrito assim, ó, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É uma mensagem, podemos dizer assim, de estímulo, de consolo, de conforto, e a pessoa pode falar, nossa, que promessa maravilhosa, né? Essa promessa ela é para mim, eu vou tomar posse dessa promessa. Irmãos, mas muitas vezes acaba sendo falso. Por quê? Porque junto com essa promessa, existem obrigações, existem deveres nosso, né?
Então nós não podemos isolar esta promessa do seu contexto. Então, por exemplo, se quando eu vou ler, então eu vou entender o seguinte, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o segundo versículo: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí é que vem, veja só, daí vem, ó. O que será essa pessoa que será como árvore plantada? Ela antes tem que ter ter o prazer na lei do Senhor. Daí depois vem, né? Pois será plantado junto a ribeiro de águas, né? A qual deu seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então os irmãos veem que é uma promessa maravilhosa, mas existe condicionantes, existe situações que vão condicionar essa promessa, e é justamente isso que eu quero falar neste momento. Os irmãos, vejam que uma palavra-chave aqui deste salmo, e já se encontra no primeiro versículo, é a palavra assentar. O verbo assentar. Vamos, vejam, por que é importante? É importante e é a chave deste salmo. Irmãos, vejam, esta palavra aqui no original hebraico é Yashav, né? Yashav dá ideia não, é no original habitar, fincar assentamento, né? Então, nós olhando para esse significado original, nós vamos entender que aquilo que o salmista está falando é algo muito mais sério do que somente ter uma roda de pessoas, com licença, irmãos, uma roda de pessoas que estão ali escarnecendo, e eu chego e me assento na roda dessas pessoas. Irmãos, vejam, o ter uma roda de pessoas que estão ali escarnecendo, na roda de escarnecedores, e eu chego e me assento, essa reunião pode durar 1 hora, meia hora, 1 hora, 2 horas, não, talvez nem tanto, depois acaba, não é verdade? Então dá a ideia de algo esporádico, não é algo contínuo. Mas só que quando nós vamos pegar esta palavra e vamos trabalhar ela de acordo com o contexto original, nós vamos entender que não é algo esporádico, é algo permanente. Habitar, é o verbo habitar, o verbo, ou melhor dizendo, o verbo habitar ou fincar assentamento, né? Então, agora vamos aqui para uma outra verdade. Quando nós lemos o Salmo 91, o Salmo 91 está escrito assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem é que descansará à sombra do Onipotente? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então não é uma pessoa que passa ali de vez em quando, não é uma pessoa que está ali esporadicamente, mas é uma pessoa que habita, que está ali permanentemente. Os irmãos sabiam que é a mesma palavra que está ali no primeiro versículo do Salmo 91, no versículo 1, habitar, é a mesma palavra que está aqui no assentar? A palavra é a mesma, e a chave. Então, quando nós temos esse entendimento, e eu consigo entender este conceito e a magnitude daquilo que realmente o salmista está querendo dizer nesse salmo, então nós vamos entender da seguinte forma: isso daqui, irmãos, está relacionado a um estilo de vida diário daquele que serve a Deus. O não assentar na roda dos escarnecedores, que está dizendo aqui, ou melhor dizendo, não habitar, né? Não fincar assentamento, então é como se pudéssemos dizer assim, quando eu começo a participar ou fazer parte da família de Deus, a partir do momento que eu me aliancei com este Deus, eu tomo, né, os princípios deste Deus como
um estilo de vida diário para a minha vida. É isso que o salmista está dizendo aqui quando ele usa este verbo e a chave. Os irmãos estão entendendo? É a mesma palavra. Quem tem, né, se você puder, você pode até fazer pesquisas em relação a isso e você vai ver que aquilo que eu estou falando é verdade. É a mesma palavra que está aqui, assentar, né? É a mesma palavra que está ali no habitar do Salmo 91, versículo 1. É a mesma. Então, é claro que quando se vai traduzir, né, no caso, a Bíblia Sagrada, muitas vezes o tradutor, ele procura, existem palavras que têm vários significados, né? E ele, claro, vai procurar uma palavra que se encaixa, né, dentro daquilo que está no contexto geral da frase, né? Então, a palavra que se encaixa aqui que ele encontrou foi assentar, né? Mas é muito mais sério, muito mais abrangente do que somente assentar. Significa aquele que, né, habita na roda dos escarnecedores. Significa, de uma forma bem assim, falando de uma forma bem do nosso cotidiano, para nós entendermos, nós realmente termos um estilo de vida próprio daquele que serve a Deus. Fazermos a diferença. Onde quer que nós estejamos, vamos fazer a diferença, vamos somar, vamos multiplicar, vamos chamar a atenção pela positiva e não pela negativa, para que dessa forma o nome do Senhor nosso Deus venha a ser engrandecido e não exaltado. Os irmãos vejam que daí depois tem promessas maravilhosas. No Salmo 91 não é diferente. Os irmãos vejam, não sei se os irmãos se lembram, quando eu falei do Salmo 91, eu falei que existe um ditado que diz que o sol é para todos, mas a sombra é para alguns, né? E o Salmo 91 diz isso mesmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. As mãos vejam que a sombra é só para aquele que habita, então não é todos que habitam no esconderijo do Altíssimo. Tá entendendo? Então aqui, se você não habita, você até poderia ficar desesperado. Meu Deus, então o que eu vou fazer? Então quer dizer que as promessas desse Salmo 1 e também do Salmo 91 não é para mim, porque eu não habito. Não se desespere. Para tudo há uma saída, e a saída, se a tua vida não está condizendo com aquilo que Deus está exigindo de você nesse Salmo, tanto no 1 como no 91, ou como em toda a palavra de Deus, o que Deus quer de você é arrependimento, reconhecimento que você precisa de um Salvador, que você necessita do perdão dos seus pecados, que você é uma pessoa que é pecadora e por isso precisa de um Salvador. E através deste reconhecimento, deste arrependimento genuíno do teu coração, que os judeus apropriadamente chamam de kavaná, intenção do coração, aí você se achega perante Deus, confessa perante Ele, se humilha perante Ele, e a partir deste momento, é imediato, você alcança o perdão dos pecados através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E a partir daquele momento, você começa a trilhar os caminhos do Senhor e começa a ser transformado. Os irmãos vejam que a salvação ela é imediata, porque salvação significa livrar do perigo. Você estava em perigo de morte, né? Você estava em perigo de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então aquele que peca merece morrer dentro do contexto, do conceito de Deus, né? Dentro do conceito da palavra de Deus, nós merecíamos a morte, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja só, então salvação é livrar do perigo. Então você, como estalar de dedo, você se arrependeu, se humilhou, confessou e aceitou Jesus como teu Salvador, imediatamente você é salvo. Só que a partir desse momento em que você passa a ser um salvo na pessoa de Jesus, começa uma transformação
na sua vida. Se você deixar, se for esse o desejo do teu coração, Deus ele vai fazer uma revolução na tua vida. Começa todo um processo de trabalhar de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Então vai começar a ser transformado o seu caráter, você começa a ser mudado, a tua forma de falar, a tua forma de pensar, a tua forma de agir, tudo muda, tudo. A vida muda radicalmente. Agora, o processo de transformação, ele muda de pessoa, muda de pessoa para pessoa. Por quê? Porque depende da entrega de cada um de nós. Quanto maior é a entrega da pessoa para Deus ou a Deus, mais rápido é o processo de transformação de Deus na vida dessa pessoa. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje, passado um ano, já você olha para ela e você não conhece, está com a vida completamente transformada por Deus, né? Numa vida total de santificação ao Senhor, uma vida de oração, de meditação da palavra, né? E já outros que levam 5 anos, 10 anos, outros que levam muito mais, outros nunca conseguem chegar a alcançar, né, este patamar, porque ele não se entrega. Ele simplesmente, é como eu costumo dizer naquela mensagem do tabernáculo, né? A pessoa entra na porta, né, ali no pátio externo, né, entrou na porta, só que quando ele vê ali na frente dele o altar de sacrifícios, ele se assusta, sabe? E ele não avança, ou então o que ele faz? Ele fica girando ali, né, andando ali no pátio externo, quem conhece, né, a passagem e sabe o que eu estou falando, a pessoa fica andando ali no pátio externo, mas não avança em direção ao altar de sacrifício. Veja, irmãos, o altar de sacrifício é fonte de renúncia, de compromisso com Deus. Veja só que Jesus já pagou o preço pelos meus pecados. Então o altar de sacrifício já não significa mais o sacrifício de Jesus, porque ele já pagou o preço, o que ele tinha de fazer ele já fez por mim, a nível de sacrifício. Agora, simbolicamente falando, né, nesta mensagem, que foi uma revelação que eu recebi de Deus, né, ao meu coração, quando você se aproxima do altar e você olha para frente, você vê, não, precisa haver mudança em mim. E você então chega perante o altar de sacrifício, então aí você está renunciando às suas práticas mundanas. Lembra que eu falei sobre estilo de vida? Você tomar o estilo de vida de Deus para a sua vida. A partir deste momento é os princípios de Deus que vai reger a tua vida diária. Então aí você está tomando essa decisão no altar de sacrifício. Então, aí só que você toma essa decisão e não é o fim, você continua avançando. Eu não vou continuar falando sobre o tabernáculo, porque não é esta, na verdade, não é este o tema, né, desta palavra, né, mas é isso que acontece. Mas então, irmãos, que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Se você ainda, por acaso, ainda não conseguiu atingir este ponto que Deus quer que você atinja, procure se colocar nas mãos do Senhor. Você às vezes pode até dizer assim, mas eu não vou conseguir, é muito duro para mim, é muito difícil. Não pense dessa maneira. Ninguém consegue através das suas próprias forças. Nós só conseguimos na força do Senhor. Só dessa forma que nós conseguimos vencer. Porque a palavra diz que as armas espirituais, elas não são armas carnais, são espirituais, e elas não são nossas, é de Deus. Então, os irmãos, vejam, se eu for lutar com as minhas forças, eu não vou conseguir, porque eu também sou humano, também sou falho, também sou fraco. Mas só que agora eu, como família de Deus, e sendo adotado por Deus, e agora sendo filho de Deus, aí a coisa muda. Deus, ele então começa a trabalhar na minha vida, o power de Deus, o poder de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está habitando dentro de mim. Então, se eu dou liberdade para esse Espírito agir na minha vida, há toda uma mudança, há todo um processo de manifestação do amor, da bondade, da graça e do poder de Deus em mim. Então, por isso eu vou conseguir vencer. Não é eu que estou vencendo com as minhas forças, mas é através da
manifestação do poder de Deus pela pessoa do Espírito Santo que está habitando dentro de mim. Então, se você não conseguiu até agora se tornar um vencedor, é porque você ainda não fez uma entrega total e plena ao Senhor. Porque o dia que isso acontecer na sua vida, pode ter certeza que a tua vida vai mudar radicalmente. Se você já passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e não houve mudança, parece que vai de mal para pior, a culpa não é de Deus, a culpa é tua. Mas daí você pode perguntar, então o que eu faço, irmão Geraldo? É aquilo que eu falei. Se lança nos braços do Senhor. Porque Deus está interessado na intenção do teu coração. Se há desejo realmente de você servir a Deus, se lança nos braços do Senhor e Ele vai cuidar de você, Ele vai te fortalecer, Ele vai te munir dessas armas espirituais e a partir deste momento você vai ser um vencedor. Agora, para isso acontecer, você não pode ficar com pena dos prazeres mundanos que você vai deixar de usufruir, porque aí é que é a grande questão, é o grande conflito que muitas vezes existe dentro de nós. Se eu for dar um passo em direção a Deus e assumir um compromisso com Deus, em contrapartida eu tenho que abrir mão dos prazeres da vida, de alguns prazeres da vida, não são todos, irmãos. Não significa que a pessoa que serve a Deus ele não vai ter prazeres, não é isso. Existem prazeres que aborrecem a Deus, que entristecem a Deus e é pecado, é transgressão contra a lei de Deus. Mas existem prazeres que não, porque se nós não tivéssemos acesso à alegria, à felicidade, a prazeres, então o que ia adiantar eu servir a Deus? Para quê então? Qual é o prêmio que eu tenho de servir a Deus? Mas eu quero dizer que o prêmio de servir a Deus é muito melhor e maior do que os prazeres momentâneos da vida. Às vezes há prazeres da vida que dura poucos minutos e acaba, e depois vem a frustração, vem o medo, né? Vem a resignação. Mas só que quando eu experimento a manifestação do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a minha vida, não é passageiro, não é momentâneo, mas é permanente. Então há toda uma alegria. Então, por isso, procure se lançar nos braços do Senhor, não se preocupe, tenha coragem de abrir mão, de tipo assim, não, eu abro mão desses prazeres, eu coloco-me nas tuas mãos, Senhor, e peço que o Senhor me capacite. E pode ter certeza que a partir deste momento, você não vai ser a mesma pessoa, porque tudo vai mudar na sua vida, porque Deus vai ser o Senhor da sua vida. Veja só, irmãos, é diferente eu ter o Jesus Salvador e não ter o Jesus Senhor. Veja, é muito diferente, porque eu ter o Jesus Salvador é aquilo que eu falei, eu entrei na porta do pátio externo, mas não me achego no altar de sacrifícios. Para eu ter o Jesus Senhor, aquele que me governa, aquele que me domina, eu tenho que me achegar no altar de sacrifício, eu tenho que abrir mão do meu eu. Então, se você ainda não tem esse Jesus Senhor, então fique sabendo que se você não tiver o Jesus Senhor, você não vai conseguir atingir podemos dizer assim, o ápice, o ponto que Ele quer que você atinja. E qual é esse ponto? A Bíblia diz, e por fim, a vida eterna. É este o alvo, é este, né, o grande objetivo de cada um de nós. Eu fui salvo, estou sendo transformado, Deus está trabalhando na minha vida, mudando o meu caráter, a minha vida, porque o meu alvo é a vida eterna. Então, se você só recebeu Jesus Salvador e ainda não recebeu o Jesus Senhor, significa que você ainda está muito aquém daquilo que Ele quer que você esteja. É importante você refletir nesta palavra. Não adianta eu querer passar panos quentes em cima de você ou tentar te dar uma palavra superficial que não vai te ajudar.
Pelo contrário, vai te atrapalhar. E outra coisa muito importante, eu estarei, né, colocando em xeque a minha responsabilidade perante Deus como ministro do Senhor, como obreiro do Senhor, né, como uma responsabilidade que eu tenho quando Deus me chamou para este ministério, né, de pregar a sua palavra, de ensinar, né, de liderar. Então, há uma responsabilidade nas minhas mãos que, ainda que possa acontecer de pessoas não se agradar da minha palavra, pode até falar, nossa, que palavras duras, eu não gosto que o irmão Geraldo fala, porque o irmão Geraldo ele fala muito duro, né? Antes queria ver uma palavra mais branda, mas são estas palavras duras que vai curar a tua ferida. Você se lembra, você que já tem uma certa, que ainda não é jovem, né? Aqueles que já têm aí seus 40, 50, 60 anos de idade, se lembram do Metiolate, aquele medicamento que a gente passava quando a gente se machucava, na verdade, ardia, irmãos, olha que ardia, mas olha que era um santo remédio, não deixava a ferida inflamar, ajudava na cicatrização. Amém, irmãos? Então, que Deus possa te abençoar, te fortalecer, abrir o teu entendimento, os teus olhos espirituais, e você possa entender que Deus ele está, né, com desejo de trabalhar na tua vida. O grande desejo de Deus é fazer de você um grande homem de Deus, de fazer de você uma grande mulher de Deus. Ele quer transformar a tua vida, porque este é o grande objetivo de Deus. Os irmãos já não prestaram atenção que eu quase sempre, nunca falo de dinheiro nas minhas pregações? Não quer dizer que eu não tenha uma palavra sobre dízimos e ofertas, mas raramente eu cito nesse assunto, sabe por quê, irmãos? Porque, no meu entender, o dinheiro é secundário. Se você dá oferta ou deixa de dar, se você dá o dízimo ou deixa de dar, isso é secundário. O primário é você se colocar nas mãos do Senhor e se tornar um filho de Deus e se tornar um membro da família de Deus. Isto é primário na sua vida. Agora você pode dizer, então eu posso, irmão Geraldo, ficar sem dar o dízimo, sem dar oferta? Mas aí tem uma palavra em relação a isso. Se você se lançar nos braços do Senhor e assumir um compromisso com Deus, e Deus transformar a tua vida, aí você vai entender que Deus ele é o provedor da tua vida e que você é um mordomo de Deus. E entendendo que você é um mordomo de Deus, você vai entender que nada é teu. E você entendendo que nada é teu e que Deus te dá tudo o que você precisa para viver a saúde, capacidade profissional, portas de trabalho abertas, você então, como gratidão a Deus por tudo isso que Ele te dá, então você vai abençoar a obra de Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Você está entendendo que não precisa o pastor e o obreiro estar ali batendo. Não, basta simplesmente pregar uma mensagem de transformação e compromisso a Deus, que o resto o Espírito Santo vai fazer. Amém, irmãos? Um grande abraço para você e que você possa ficar com esta palavra, né? Assentar-se ou habitar, aquele que não, né, ele não se assenta, ele não habita, ele não finca, né, assentamento na roda dos escarnecedores, aquele que toma, né, os princípios de Deus como um estilo de vida diário para a sua vida. Amém? Um grande abraço em nome de Jesus.